número 32. Nós vamos usar o capítulo de número 32 e vamos usar o capítulo de número 33 também. Êxodo, capítulo de número 32. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. E depois vamos pular para o capítulo 33, do versículo 1 em diante. Diz assim a bendita palavra de Deus. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Capítulo 33, versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel, com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés.
Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo teu nome, e de você eu tenho agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Se não fores conosco, não nos envies. Feche seus olhos, mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua presença gloriosa. Nós te louvamos, Deus, porque tu és bom, tu és misericordioso. Ó Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui. Fala conosco, faz aquilo que tu quiseres, no nome santo de Jesus. Amém, e amém, e amém. Como nós lemos, houve um tempo em que o povo de Israel, eles buscavam ao Senhor, eles queriam o Senhor. Eles viram a manifestação de Deus, do poder de Deus, na abertura do Mar Vermelho, no maná que descia do céu. Mas aconteceu que um dia eles se afastaram do Senhor. Eles ficaram ali esperando Moisés, e Moisés demorou muito. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. E então o povo se rebelou. A presença do Senhor se afastou do seu povo. E hoje não é diferente nos nossos dias. Nós estamos vivendo dias de escassez, de frieza espiritual, dias em que muitas vezes os homens buscam mais os benefícios de Deus do que o próprio Deus. Mas nós queremos Deus. Nós temos vivido dias aqui, onde nós estamos, pelo menos essa comunidade, que nós estamos desejosos pelo Senhor. Nós não queremos o homem no centro. Nós queremos que o Senhor ocupe o trono do nosso coração, que o Senhor dirija, que o Senhor faça a sua obra no nosso meio, que Deus venha nos impactar, para que possamos a cada dia nos arrepender e voltar para Ele todos os dias das nossas vidas. Nessa noite, eu quero compartilhar sobre algumas lições sobre a presença de Deus. Algumas lições sobre a presença de Deus. Primeira, a presença de Deus é real, mesmo quando nós não sentimos. Nós devemos viver por fé e não por vista. Nós vivemos por fé e não por sentimentos. Nós vivemos por fé e não por milagres apenas. Martinho Lutero, nessa questão de milagres, olha só o que ele disse.
qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então o povo de Israel, eles viram os milagres. O povo de Israel viu a manifestação do poder de Deus. Porque se você parar para analisar, e você ler o Velho Testamento, olha, eu vejo que Deus manifestou o seu poder de forma tamanha com o povo de Israel. Desde lá da retirada do povo do Egito, com o envio das 10 pragas, com o sangue do Cordeiro que os libertou do Egito, com o Mar Vermelho que se abriu perante eles, pelo maná que descia do céu, o pão descia do céu. Olha a manifestação do poder de Deus. Mas mesmo assim, chegou o momento em que Moisés sobe ao monte para falar com Deus. E esse povo, eles impacientes, eles se rebelam. Eles chamam Arão e pedem para Arão fazer-lhes um Deus. Imagina isso! O povo de Deus. Então Moisés, ele está falando com Deus lá no monte. Ele está recebendo as leis civis, todas as ordenanças de Deus. Deus está falando com Moisés. E Arão, então, ouve o que o povo diz e faz a eles um bezerro de ouro. Olha só, Moisés recebe no Monte Sinai a lei, os 10 mandamentos, em tábuas de pedra, escrita com o próprio dedo de Deus. E é interessante uma coisa aqui. Enquanto Moisés está recebendo de Deus a lei, o povo está quebrando a lei lá embaixo. Está quebrando os mandamentos. Principalmente o primeiro mandamento da lei, que diz: não terás diante de vós outros deuses. Não farás para ti imagens. E esse povo estava ali. E eles se entregaram a orgias, a danças, a promiscuidade, a sensualidade, ao pecado, idolatria das bravas. O duro é que além deles fazerem algo errado, um bezerro de ouro como imagem, o que eu vejo que já é uma grande idolatria, o duro é eles dizerem: esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Cara, eu fico pensando como que Deus reagiu nesse momento. Deus é um Deus paciente. Se você olhar e ler o contexto, ler Êxodo 32, você vai ver que Moisés desce do monte, Moisés quebra as tábuas que Deus havia dado a ele. Moisés chama o povo que quer buscar o Senhor para que venha do lado dele. E Moisés fala para aqueles que estão buscando a Deus para entrar e matar os idólatras. E o povo matou 3.000 naquele dia. Lê lá o contexto. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque com Deus. Eu e você jamais poderemos brincar com Deus. Deus é paciente.
Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Não podemos basear então a nossa vida com Deus naquilo que vimos ou sentimos. E há muitas heresias em torno disso. Há muita manifestação estranha em torno disso, das emoções, dos sentimentalismos. Vida com Deus se mede pelo fruto do Espírito. Vida com Deus se mede por andar com Ele e fazer a sua vontade. Deus, Ele continua falando, Ele continua agindo, Ele fala, mas muitas vezes nós não escutamos, não ouvimos. Tem muita gente que diz assim: mas o meu coração está pedindo para fazer outra coisa. Cuidado com isso. O nosso coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. Precisamos provar os espíritos. Um dos dons que nós mais precisamos no seio da igreja é o dom de discernir os espíritos. Saber se algo vem de Deus ou não. Porque há muitas vozes no mundo. Há a voz do homem, há a voz do inimigo e há a voz de Deus. Precisamos discernir a voz do Senhor. Eu me alegro com a presença de Deus. Não pense você que eu estou falando contra sentir a presença de Deus. Sabe, eu só quero dizer para você que é um grande problema isso, porque tem vezes que Deus vai se silenciar. Deus vai fazer silêncio. E se eu e você estivermos baseados tão somente naquilo que nós sentimos, nós ocorremos num grave problema de achar que Deus se afastou quando Deus está perto, mas está em silêncio. É muito bom poder sim sentir a presença de Deus. Eu me alegro de ver como Deus faz as coisas. Eu me alegro por ver um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus alcançando pecadores, miseráveis. O problema é que muitos dizem que estão sentindo, mas nada acontece. Não há mudança. Quando Deus manifesta a sua presença, há arrependimento, há quebrantamento, há abandono de pecado. Deus é santo. E eu e você devemos a cada dia caminhar rumo à santidade de Deus, a nos afastar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, a consagrar a cada dia as nossas vidas. Isso vale para mim. Eu preciso disso. Primeira, a presença de Deus é real, mesmo que nós não sintamos. Há um jargão evangélico, muitos dizem como um jargão, que Jesus está aqui. Eu creio. Ele está aqui porque eu tenho convicção, porque Ele prometeu, porque Ele habita em nós. Tem algumas igrejas que costumam colocar assim, aqui no púlpito: Jesus está aqui. Se você passar na rua e a igreja estiver vazia, é mentira. Jesus só está aqui porque eu e você estamos aqui. Não pense você que quando nós formos embora, Jesus vai ficar trancado aqui. Não vai.
Ele vai conosco. Ele está conosco. Ele habita em nós, como a Nayara disse, como a Bíblia diz. É por isso que Ele está aqui. E não é porque eu sinto, é porque eu creio. Eu tenho convicção. Mas é glorioso poder sentir também. Eu não descarto o sentir, porque nós, seres humanos, somos emotivos. Mas Ele está aqui porque é promessa dEle. Segunda lição. Sem a presença de Deus, o povo se corrompe. O homem se corrompe. O povo de Israel se corrompeu. O povo pecou gravemente contra o Senhor. A maior tragédia que o pecado faz é nos afastar de Deus. É a maior tragédia que pode acontecer com o ser humano. É quando Deus se afasta. Já pensou? E o pecado faz isso. O profeta Isaías escreveu, Isaías 59, versículo 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida, para que Ele possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que Ele não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. O problema é nosso. Somos nós o problema. O Senhor se afasta, porque Ele é santo. E Ele muitas vezes espera uma ação de arrependimento nossa. Moisés ficou 40 dias, como eu disse, e a impaciência fez o povo pecar e buscar outro Deus, Deus aqui minúsculo. O povo se entregou ao pecado, se entregou às bebedeiras. O povo se descambou, foi para a farra, a Bíblia diz. O pecado provocou a ira de Deus contra o seu próprio povo. Deus intentou destruir. Se você ler lá, você vai ver Deus falando com Moisés e dizendo: eu vou destruir esse povo. Moisés, vem cá. Eu vou fazer você de uma nova nação, mas eu vou destruir esse povo. E Moisés então intercede pelo povo, para que Deus então não extermine o povo por causa do pecado. Aí Deus vem e diz: a minha presença não irá mais com vocês. A pior coisa é quando Deus resolve se afastar. É quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões, aos seus próprios enganos, ao pecado. E Deus às vezes faz isso, para que depois lá na frente, nós reconheçamos a nossa real miséria, e nos arrependamos, e corramos para o braço do Senhor, para ser curados, sarados, restaurados pelo poder de Deus. Eu lembrei de Davi. Davi, eu já preguei sobre ele aqui, não vou ficar falando muito sobre isso, mas só quero lembrar você também que Davi ficou 1 ano longe da presença do Senhor. 1 ano, quase 1 ano. Davi escreve o Salmo de número 32, e ele diz:
Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. A minha alma se tornou em sequidão de estio. Alma seca, vazia. E quando Davi se arrepende, no Salmo 51, versículo 10, Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto. Não retires de mim a tua presença. Devolve a alegria da minha salvação. Falta-nos sede por Deus. Olha, o retiro lá na Capela do Calvário foi maravilhoso por causa da presença de Deus. Foi o melhor investimento que eu fiz esse ano. A água da vida é de graça, mas às vezes nós precisamos comprar baldes para carregar a água. E muitas vezes nós não investimos no nosso homem interior. Muitas vezes gastamos com tantas coisas de pequeno valor e não gastamos com as coisas eternas. Ah, que coisa gloriosa! Eu fui impactado. Eu confesso para você que eu mudei depois daquele dia. Eu estou procurando ser um ser humano melhor. Eu estou procurando ser um marido melhor, um pai melhor. Eu estou me esforçando para não reclamar da vida. Por causa da presença de Deus. Por causa da cachoeira. Lá tem uma linda cachoeira. Mas eu não falo dessa cachoeira. Eu falo da cachoeira do Espírito Santo. Que nos inundou. Que nos lavou. Presença gloriosa de Deus. Precisamos valorizar mais as coisas espirituais. O que você tem valorizado? No que você tem gasto? Tempo. No que você tem gasto dinheiro? Valorize. Edifique o homem interior. Edifique a sua vida nas coisas espirituais. Nunca perderemos. Analise bem. Eu e você, nós jamais perderemos por edificar a nossa vida espiritual. E eu e você precisamos disso. Se quisermos a presença de Deus, precisamos buscá-lo de verdade, com todo o nosso coração. O povo de Israel, o texto diz que eles se arrependeram. Eles odiaram o que eles tinham feito. Eles se entristeceram por causa do pecado. O capítulo 33 vai dizer isso. Isso levou o povo aos prantos, ao choro, ao abandono de pecado. Se quisermos a presença de Deus em nossas vidas, precisamos ter coragem para assumir uma sede por Deus, uma busca por Deus, uma vida devocional mais autêntica, mais intensa. Eu quero lançar um desafio aqui.
Nós cantamos essa música no começo do culto. Essa música ficou a semana inteira na minha cabeça. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eu quero lançar um desafio. Quando você for fazer alguma coisa, se essa coisa for alguma coisa errada, se não for do agrado do Senhor, eu quero que antes de você fazer, eu quero que você cante isso. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. E que você fuja daquilo que você iria fazer, do mal que você iria praticar. E o Espírito Santo estará ali te ajudando, te fortalecendo, te consolando. Porque Deus quer que eu e você caminhemos com Ele. É desejo de Deus isso. Se quisermos a presença de Deus manifesta em nós, no nosso meio, é preciso arrependimento sincero. É preciso que eu e você obedeçamos a Deus e que nós abandonemos mesmo a prática pecaminosa que vivemos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um texto muito conhecido. Eu quero fazer uso dele. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vai dizer assim, Deus dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu o ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Arrependamos e corramos para o Senhor. Segunda lição, sem a presença de Deus, o povo se corrompe. Terceira lição, nós devemos ansiar pela presença de Deus. Moisés estava ansioso para que a presença de Deus se estabelecesse no meio do povo. Moisés, ele pega a sua tenda, preste atenção, ele pega a sua tenda e ele sai e vai montar a sua tenda fora do acampamento, fora do arraial, e ele chama a tenda do encontro. Ele deseja a presença de Deus, ele se prostra, ele chama Deus para uma conversa. Ele faz a sua parte. Moisés não força ninguém. É como se Moisés dissesse mais ou menos assim, se vocês não querem Deus, eu quero. Ele sai do meio do povo e arma a tenda fora. Mas o povo que realmente queria buscar ao Senhor, sai do acampamento e vai até a tenda do encontro. O povo arma suas tendas e adoram a Deus onde eles estão. O povo olha o exemplo de Moisés e adoram a Deus em pé. Um momento de quebrantamento, de adoração, de arrependimento. É importante notar isso. Eles não se contentaram em orar apenas cada um na sua tenda. Eles se juntam para orar. Nós precisamos fazer isso mais. Tanto sozinhos com Deus, num tete-a-tete com Deus, em particular, quanto coletivamente. Moisés falava com Deus face a face,
como um amigo fala com um amigo. Já pensou isso? Isso é oração. A oração não é um monólogo. A oração é um diálogo, onde eu falo com Deus e Deus fala comigo. Onde Deus dirige a minha vida. Onde Deus estabelece a vontade dEle para a minha vida. Onde Deus mexe comigo para que eu obedeça a sua voz. O véu se rasgou. Quando Jesus morre, havia uma cortina que separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu do templo é rasgado de alto a baixo, como se o dedo de Deus fizesse isso aqui, ó. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Deus falava com o sacerdote uma vez por ano. Ali entrava-se uma vez por ano apenas. Hoje, nós temos livre acesso à presença de Deus. Não precisamos mais de sacerdotes. Não precisamos mais de rituais para Deus nos aceitar. Nós temos o sangue de Cristo. Nós temos um caminho aberto pelo livre e vivo caminho que Jesus traçou na cruz do Calvário. Deus agora recebe pecadores perdoados. E muitas vezes nós não nos achegamos, nós não entramos. Ficamos fora, ficamos no átrio. Não ansiamos a presença de Deus como deveríamos. Ou ansiamos. Eu lembrei da corça do Salmo de número 42. Quando Davi, ele escreve e diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Davi diz. Davi, ele havia experimentado a presença de Deus. É por isso que ele queria mais. É por isso que ele não queria parar, que ele continuava a buscar. É por isso que ele mesmo pecador foi chamado por Deus de um homem segundo o meu coração. Porque tinha sede de Deus. Nós temos sede do quê? Como a corça suspira pelas águas. Como é que a corça suspira pelas águas? A corça é um animalzinho que parece um veado. Para você entender. Existe uma música, se você quiser depois buscar no YouTube, chamada Preciso de Ti, do grupo Filhos do Homem, onde o cantor, o pastor Cris, ele fala sobre isso, sobre a corça. E eu quero ler o que ele fala na música, porque eu acho bem propício, por falar de presença de Deus, por anseio à presença de Deus. Olha só o que esse pastor diz. Ele canta a música e depois ele fala, ele declama. E ele diz assim: sabe, querido, a gente vê Davi dizendo nos Salmos:
Como a corça suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Senhor. Você sabe como suspira a corça? Ela corre na floresta e quando ela sente o cheiro da água, ela começa a saltar e gritar, e o grito dela se ouve por quilômetros. É um grito de desespero, porque ela precisa de água, e ela continua gritando, que eu preciso de água. E ela grita, e a corça grita, e ela pula alto, e ergue o seu focinho para tentar sentir o cheiro de onde vem a água. E ela não para de gritar, até entregar totalmente o seu desejo, aquilo que satisfaz a sua alma, água. É assim que eu e você precisamos ser para Jesus, desesperados. Desesperados aqui no termo de não encontrar esperança fora de Jesus, fora de Cristo. Temos corrido, ansiando por tantas coisas, a vida é uma correria, mas nós corremos atrás de muitas coisas e não buscamos a água da palavra. Queremos mais de Deus, ansiemos por sua presença gloriosa. O pastor Josemar Bessa postou no Twitter, e eu copiei e colei no Facebook. Olha só a frase que ele postou: se Deus respondesse todas as tuas orações feitas ultimamente, você teria mais de Deus ou mais coisas? Cara do céu. Terceira lição. Devemos ansiar ardentemente pela presença de Deus. Quarta e última, para encerrar. Nada deve substituir a presença de Deus nas nossas vidas, na comunidade onde nós estamos. Precisamos entender isso. No texto que nós lemos, mostra Deus falando com Moisés sobre a sua irritação com o povo. Deus diz que não iria com eles. Porém, Deus disse o quê? O meu anjo vai adiante de vós. Tem muita gente satisfeita com o anjo. Nós queremos Deus. Eu sei que os anjos são necessários, são ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. São ministros de Deus, mas nós queremos Deus. Deus, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Moisés empinou a carroça. E ele disse, não, Deus. Se o Senhor não for, eu não saio daqui. Cara, que audácia desse camarada. Que petulância, se você parar para analisar. O camarada não estava falando com um homem, não. Ele estava falando com Deus. Que atrevimento de um servo. Dizer, Deus, nisso eu não vou obedecer ao Senhor, não. Se o Senhor não for, não nos faça subir daqui. Nós não iremos. É atrevimento ou não? Deus, olha só, Deus prometeu vitória. Moisés queria Deus. Deus prometeu direção. Moisés queria Deus. Deus prometeu provisão. Moisés queria Deus. Eu achava que essa frase que eu vou citar agora era do São João da Cruz. Mas buscando hoje no Google, essa frase aqui que eu vou ler é de uma irmã chamada Rabia, que viveu 800 anos depois de Cristo. Olha só essa frase. Ela disse assim para Deus, como forma de oração:
Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não escondas de mim a tua face. Cara, eu sei que não existe céu sem Deus, mas se existisse seria um inferno. As bênçãos sem Deus tornam-se maldições. Terra que mana leite e mel torna-se terra de fel. Canaã sem Deus não vale nada, não presta para nada. O nosso maior tesouro é o Senhor. A coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida, entenda isso, é a presença de Deus. Você é amado, você é amada. Tanta gente triste, dizendo que os outros não amam. Busque amor naquele que jamais deixará de te amar, daquele que te amou primeiro. Quanto tempo nós dedicamos à presença do Senhor? Às vezes, nós trocamos o estar com o Senhor por muitas outras coisas. E às vezes coisas boas, coisas que têm o seu lugar. Família, trabalho, filhos, tudo isso é importante. Mas nada deve tomar nas nossas vidas o lugar de Deus. Eu vejo, lembrei agora, Abraão buscava o Senhor, Abraão vivia na presença de Deus. Aí Deus dá a ele o filho da promessa, Isaque. Abraão tinha 100 anos. Para analisar. Um idoso com um menininho em casa, com um pequenino, Isaque. Cara, eu tenho Yasmin, eu sou um pai babão, um pai bobão. Sabe, é paixão na minha vida. Como é glorioso ter um filho, cara. Se você não tem, o dia que você tiver, você vai achar glorioso. Dá trabalho, mas é glorioso. É bênção de Deus nas nossas vidas. Eu imagino assim, Abraão colocou o coração tanto em Isaque, que ele se esqueceu de Deus, que ele se afastou de Deus. Aí Deus vai e diz para Abraão, Abraão, pega o teu filho Isaque, sobe o monte, sacrifica ele, mata ele. Deus queria ver no coração de Abraão quem ocupava o primeiro lugar. Cara do céu, Isaque tinha roubado o coração de Abraão. E Deus manda matar Isaque. É claro que Deus não ia matar. Deus queria provar a Abraão aonde estava o coração, o amor de Abraão. E Abraão então obedece ao Senhor, mostrando que ele sim era um servo fiel a Deus. Nada deve impedir a gente de buscar a Deus. Eu já estou encerrando. Meu Deus. Olha, existem duas coisas acontecendo hoje nos nossos dias. Duas coisas, só quero falar sobre isso aqui e já vou para o encerramento. A primeira coisa é o cuidado com o corpo. Há muita dieta, muito regime, muita gente querendo emagrecer.
e não tem problema com isso, tá? Pode cuidar do corpo, não tem problema algum com isso. E eu sei que várias coisas engordam, né? Tem pessoas que têm problema com genética, DNA, doença, remédios que tomam, mas muitos, justamente aqui está, muitos engordam porque comem demais, sabe? Por comerem muito, e afinal é um prazer, né? Se alimentar. Agora presta atenção, essa é a primeira coisa que está acontecendo. Agora a segunda coisa, há um descuido com a alma. A alma está morrendo de inanição, de fome, falta alimento espiritual, sobra sequidão, frieza, vazio. Temos que alimentar, sim, o nosso físico, mas temos que nos alimentar de Deus. Será que nós temos fome de Deus? A igreja necessita da presença de Deus, nós necessitamos. Aqui eu coloquei algo, a Nayara falou algo ali que bateu com aquilo que eu preparei a palavra. Nada pode substituir a presença de Deus. A gente vem aqui por causa de Deus. Deus é o centro. Deus é o alvo. Olha, eu gosto muito dos louvores. O grupo de louvor está de parabéns. É muito bom poder ouvi-los cantando e tocando. Eu gosto muito de ouvir o Itamar, Juliano, Ricardo, Elivan, e todos os outros que fazem uso do microfone. Gosto mesmo. Mas eu venho aqui por causa de Deus. Vocês são instrumentos. Vocês são vasos na mão do Senhor. Mas eu quero Deus. Eu quero encontrar Deus aqui. Eu não venho aqui por causa de uma música bonita. Eu venho aqui por causa de um Deus lindo. Eu não venho aqui por causa de ouvir uma mensagem de alguém falando, mas de ouvir uma mensagem de alguém falando vindo de Deus. É por causa do Senhor. E Deus manifesta a sua presença por meio deles. Isso é glorioso. Porque é o seguinte, não adianta nada, como a Nayara disse, ter um louvor perfeito, ter uma ministração perfeita, se a presença de Deus não estiver no nosso meio. Paulo, mas tem condições? Olha para a igreja de Laodiceia. A igreja dizia, estamos ricos, abastados, de nada temos falta. Olha só. Aí Jesus está do lado de fora, batendo na porta, dizendo, olha, eis que estou à porta e bato. Se vocês ouvirem a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus estava do lado de fora. Que nunca aconteça isso aqui. Que Jesus sempre seja bem-vindo aqui. Que o Espírito Santo sempre ache lugar nos nossos corações, nas nossas vidas, na nossa busca, na nossa sede, na nossa fome. Conclusão. Poucos homens tiveram intimidade como Moisés teve. Por essa razão, Deus, depois que Moisés o busca, Deus vai até ele e diz assim, ó, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Que promessa gloriosa! Quando a presença de Deus vinha à tenda, o povo então adorava. Quando a coluna de nuvem corria ali entre eles no arraial e cobria a tenda do encontro,
o povo se alegrava. A presença de Deus era o que aquele povo precisava e é o que nós precisamos hoje. Que as nossas vidas sejam impactadas pela presença do Senhor e que eu e você possamos a cada dia viver para a sua glória.